Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva para o meio do Oceano Pacífico, na ilha de Wake. Em dezembro de 1941, uma guerra que era apenas europeia passou a ser global, com o ataque japonês aos aliados por todo o Pacífico. O principal destes ataques foi em Pearl Harbor e despertou aquilo que o Yamamoto, o almirante que comandou as tropas japonesas do Pacífico, chamou de o gigante adormecido. O ataque de surpresa, em 7 de dezembro de 1941, ao porto de Pearl Harbor, pegou os Estados Unidos de calças curtas e muitos navios foram afundados, mas não foi o ataque decisivo que os japoneses esperavam. Junto com o ataque japonês a Pearl Harbor, aconteceram dezenas de outros ataques em vários pontos ao longo do Pacífico. Hoje nós vamos falar de um destes ataques secundários, logo após o ataque a Pearl Harbor. Este ataque aconteceu na ilha de Wake e entrou para a história militar, em especial na história militar americana. O que aconteceu em Wake ficou conhecido como o Álamo do Pacífico, pois a resistência foi tão grande quanto naquele episódio da guerra entre México e os Estados Unidos no século XIX. Hoje nós vamos conferir tudo sobre o ataque japonês à ilha de Wake. Mas antes de narrarmos essa história, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. A ilha Wake é um conjunto de pequenas ilhotas formadas de coral sobre os restos de um vulcão inativo, localizada a meio caminho entre o Japão e o Havaí, ficando um pouco mais ao sul de Midway. A ilha, que é uma possessão americana desde o final do século XIX, possui uma área de 7 km², ficando a 2/3 da distância entre o Havaí e as Ilhas Marianas. Os americanos ali construíram uma base militar e uma pista de pouso, pois a localização geográfica da ilha é estratégica para quem cruza o Pacífico. E é natural que, diante da expansão japonesa pelo Oceano Pacífico, a ilha Wake logo ficasse na mira dos japoneses. E o que aconteceu ali resultou em uma grande batalha, importante na história militar. Vamos saber hoje um pouco mais sobre a Batalha de Wake Island e a ocupação japonesa naquele território. O impacto do ataque japonês foi tremendo. Dominaram uma boa parte do Pacífico, tomaram possessões britânicas, canadenses, holandesas, australianas e americanas. Os japoneses já haviam avançado anteriormente na China, mas eles estenderam ainda mais em território asiático essa dominação. Nada parecia conter o avanço japonês, por isso a resistência em Wake ficou marcada na história. Antes do ataque japonês a Pearl Harbor, a Marinha dos Estados Unidos já havia estabelecido uma base na ilha de Wake, que começou a ser construída em janeiro de 1941, pois as nuvens de guerra já estavam no horizonte. E esta base em Wake Island tornou-se uma das 3 bases no extremo Pacífico construídas pelos americanos. Ainda em 1941, 450 membros do 1º Batalhão de Defesa da Marinha foram enviados para lá como um efetivo permanente. Junto com eles também desembarcou em Wake Island um pequeno número de pilotos de caça com aviões Wildcat e membros dos fuzileiros, que construíram as primeiras defesas na ilha. Porém, eles não levaram um radar, o que custou caro quando o ataque japonês veio. O comandante americano nomeado foi Winfield Cunningham, oficial encarregado de atividades navais. E o número de militares sob seu comando era pequeno, insuficiente para defenderem adequadamente a ilha, que já estava cercada por 3 submarinos japoneses, mesmo antes do ataque a Pearl Harbor. Em 8 de dezembro de 1941, horas depois do ataque japonês a Pearl Harbor, os japoneses então atacaram também a ilha de Wake, lançando 36 bombardeiros Mitsubishi G3M3 para iniciar seu ataque à ilha.
Estes bombardeiros, chamados pelos americanos de NEL, fizeram um estrago, destruindo principalmente 8 dos 12 aviões de caça americanos Wildcats, encarregados de defenderem a ilha. Estes aviões foram destruídos ainda no solo. Por ocasião do ataque, existiam 1.221 trabalhadores civis de uma companhia de engenharia contratada pela Marinha para construírem as instalações militares e também da Pan Am que estavam sendo implementadas na ilha. A maioria destes homens eram veteranos de programas de construção anteriores nos Estados Unidos e fora do país. Outros eram homens que se encontravam em situações desesperadoras e aceitando qualquer emprego. A Pan Am estava construindo ali uma base, pois a ilha era uma das paradas do Pan Am Clipper, um avião que fazia uma rota comercial pelo Oceano Pacífico, iniciada em 1935. Estes barcos voadores eram algumas das maiores aeronaves de asa fixa da época, e as passagens eram muito caras, mas permitiam uma viagem muito mais rápida entre a Ásia e a Austrália. Os trabalhadores civis estavam construindo um aeródromo, uma base de hidroavião, uma base submarina, um canal para a lagoa interior da ilha que pudesse abrigar também submarinos, além das instalações da Pan Am, que permaneceu em operação até o primeiro ataque aéreo japonês, em dezembro de 41. Os fuzileiros americanos eram comandados pelo Major Devereux e treinavam diariamente, pois o Major tinha consciência do grande risco que sofria. E quando Winfield Cunningham assumiu o comando geral das forças na ilha de Wake, ele solicitou aos empreiteiros que, em caso de ataque, os civis também se juntassem às forças de defesa. E estes começaram a receber um treinamento emergencial, pois a tensão era gigantesca. Após o ataque da primeira onda de bombardeiros japoneses, vindos da ilha Marshall, os 4 Wildcats restantes mantiveram uma patrulha aérea constante e abateram 2 bombardeiros japoneses no dia seguinte. Este primeiro ataque japonês teve como alvo as instalações aéreas americanas, e de 55 membros da aviação da Marinha Americana, 23 foram mortos e 11 ficaram feridos. O ataque também atingiu um Clipper da Pan American, da Pan Am, um Martin M130, que havia partido de Wake e estava a caminho de Guam com passageiros, quando recebeu a mensagem sobre o ataque a Pearl Harbor e foi orientado a retornar à ilha de Wake. Ele retornou apenas para ser pego no bombardeio surpresa japonês, que, além dos militares da Marinha Americana, também matou 9 funcionários da Pan Am e destruiu os edifícios da Companhia Civil. Assim como as tropas americanas cercadas do Forte do Alamo, no território que hoje é o Texas, e lideradas naquela época por Jim Bowie, David Crockett e companhia, a guarnição norte-americana em Wake estava mais ou menos na mesma situação. Mas mesmo sem a menor perspectiva de salvação ou de vinda de socorro, eles optaram por resistir. Resistiram bravamente. Após destruírem as instalações aéreas americanas na primeira onda do ataque, os japoneses então lançaram as ondas seguintes, tentando também desembarcar na ilha em 11 de dezembro de 1941. Esta força de desembarque era considerável. Tinha 3 cruzadores leves, 6 destroyers, 1 submarino e 2 navios mercantes armados, além de 2 barcos de patrulha e 450 tropas japonesas de desembarque. Apesar de terem sido pegos de surpresa, as forças americanas impediram esse desembarque, lutando bravamente, inclusive com vários contratados civis pegando em armas. A expectativa da liderança americana na ilha era esperar até que a força inimiga estivesse suficientemente perto de suas defesas costeiras para só então dispararem contra os invasores. A frota para essa tentativa de invasão japonesa incluía 3 cruzadores leves e 7 destroyers. O Major Devereux, sob o comando de Cunningham, ordenou aos artilheiros que não atirassem enquanto o inimigo não estivesse próximo o suficiente. Quando esses estavam bem próximos das baterias, preparando para lançarem as barcas de desembarque, a bateria L, na ilhota de Pearl, afundou o navio japonês Hayate a uma distância de 3.500 metros, fazendo-o explodir e afundar em 2 minutos, à vista de todos os defensores em terra. Os 4 aviões Wildcats restantes também conseguiram afundar o destroyer Kisaragi,
lançando uma bomba em sua polpa, onde as cargas de profundidade estavam armazenadas. Com 2 destroyers perdidos, incluindo o Hayate, que se tornou o primeiro navio de guerra japonês a ser afundado na Segunda Guerra Mundial, os japoneses registraram 407 vítimas e então se retiraram sem desembarcar, sofrendo o primeiro revés da guerra contra os americanos. Mas depois dessas primeiras ondas do ataque japonês, o desembarque nipônico seria inevitável. O número de tropas era muito superior e os americanos estavam muito longe de qualquer possibilidade de socorro. Independente disso, eles resistiram ferozmente e bravamente. Em 20 de dezembro de 1941, com a batalha em andamento, chegou à ilha de Wake um avião PBY Catalina, levando correspondência e traçando um plano para uma possível evacuação. Porém, ao decolar, o Catalina levou apenas o tenente-coronel Baylor, que era necessário em Pearl Harbor, e ele se tornou a última pessoa a deixar a ilha antes da invasão japonesa. Na manhã de 21 de dezembro, chegou ao alcance da ilha de Wake a grande força de invasão japonesa, contando inclusive com 2 porta-aviões, o Iryu e o Soryu, que prontamente engajaram seus aviões no combate e abateram os Wildcats restantes em Wake, e ficou totalmente sem cobertura aérea. Finalmente, os japoneses começaram a desembarcar 1.500 fuzileiros navais a partir das 2 horas da manhã no dia 23 de dezembro. Eles desembarcaram em pontos diferentes ao longo de toda a ilha Wake e foram confrontados pelos fuzileiros americanos reforçados pelos trabalhadores civis. Os fuzileiros japoneses contornaram a posição dos canhões de defesa da ilha e atacaram o campo de aviação, enquanto outro grupo de fuzileiros japoneses avançou para o interior da ilha, até que se depararam com um contra-ataque americano liderado pelo capitão Platt, que infligiu pesadas baixas aos japoneses e os forçou a recuarem para a área de desembarque. Após um combate terrível e intenso, os mariners americanos recuaram para uma linha final a nordeste do campo de aviação, onde se renderam após estarem totalmente cercados pelos japoneses. Nesses confrontos, os fuzileiros navais americanos perderam 49 soldados, 2 desapareceram e 50 ficaram feridos, enquanto a marinha perdeu mais 3 membros e 70 civis foram mortos. 433 funcionários americanos foram capturados e todos os militares que se renderam também. Ao todo, os japoneses fizeram 1.616 prisioneiros, entre militares e civis. A maioria foi evacuada para campos no Japão e na China, mas um pequeno número permaneceu na ilha Wake como trabalhadores. Apesar da perda final, as forças americanas foram muito elogiadas pela imprensa e pelo público, conforme as notícias da resistência iam chegando nos Estados Unidos. Logo, os defensores foram comparados à defesa do Álamo durante a guerra entre Estados Unidos e México no século XIX, chamando os homens de bravos defensores e heróis por lutarem contra todas as probabilidades para manterem a ilha o maior tempo possível nas mãos dos americanos. Esta luta foi até transformada em um filme lançado logo após a queda de Wake, em 1942. O filme, que inclusive usamos para ilustrar parte deste documentário, se chama Wake Island e foi muito bem sucedido no recrutamento de futuros fuzileiros e na venda de bônus de guerra. Durante o período que os americanos resistiram aos japoneses, a imprensa americana e a imprensa mundial enaltecia a resistência desses soldados isolados naquela pequena ilha. E essa propaganda acabou criando um mito e transformando uma derrota em Wake numa vitória pela propaganda aliada. Do mesmo jeito que a história tratou o Álamo, que foi uma derrota americana, numa resistência heróica, e os britânicos fizeram com a retirada de Dunkerque. Como disse Churchill, não se ganha a guerra fazendo retiradas. Mas a resistência foi inspiradora e contribuiu para a vitória final dos aliados. E os veículos de propaganda da época transformaram Wake no mito que é hoje. Mas, independente da propaganda, o que aconteceu ali realmente deve ser enaltecido. A resistência foi heróica. Embora a ilha Wake tenha sido perdida, os americanos fizeram muitas tentativas para recuperá-la durante o restante da Segunda Guerra Mundial. A Marinha dos Estados Unidos também criou um bloqueio submarino próprio para evitar que os suprimentos chegassem à ilha. Isso, no entanto, levou à fome, inclusive dos prisioneiros de guerra que ficaram ali.
Estes prisioneiros foram forçados a realizarem trabalhos manuais na ilha de Wake durante toda a ocupação japonesa na ilha. E os japoneses, após um ataque específico dos aviões e navios americanos em 5 de outubro de 1943, em retaliação executaram 98 destes prisioneiros, que foram enterrados às pressas, pois um prisioneiro fugitivo desconhecido, que mais tarde foi morto, voltou para marcar seus túmulos. Somente em 4 de setembro de 1945 é que os japoneses entregaram a ilha Wake aos americanos, 2 dias após o fim da Segunda Guerra Mundial. E durante os julgamentos de crimes de guerra, o almirante japonês Shigematsu Sakaibara, que ordenou a execução dos prisioneiros americanos em Wake, foi considerado culpado e enforcado em 19 de junho de 1947. Terminava assim toda a tragédia e a trajetória da ilha de Wake na Segunda Guerra Mundial. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado da história do que aconteceu na ilha de Wake. Existe um filme clássico feito em 1942, como eu disse, no calor da batalha. E eu usei algumas cenas deste filme para ilustrar esse pequeno documentário sobre a ilha Wake. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo se gostou, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e participe da promoção. Lembre-se, está terminando a promoção da camisa do Viagem na História, que você adquire a camisa e concorre a uma viagem para a Normandia. O sorteio será no começo do mês de março, então estamos terminando essa promoção, mas ainda dá tempo de você participar. Corra, adquira a sua camisa e ganhe o seu cupom para concorrer à nossa jornada pela Normandia. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!